filha que nunca deu trabalho para ninguém, a filha que, quando perguntado se estava tudo bem, dizia que sim, que nunca demonstrou fraqueza, que nunca chorou na frente de outras pessoas e que sempre estava disposta a ajudar quando alguém precisava. Será que é você? Já vai colocando esse vídeo para você ouvir enquanto varre uma casa, lava uma louça ou vai fazer uma corrida na rua. Eu me chamo Agnes Conde, sou psicóloga clínica e aqui a gente fala sobre ansiedade, sobre psicologia. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, já me segue para mais e me segue lá no Instagram também, onde eu faço conteúdo todos os dias e estou ativamente lá nos stories. Então, já me segue lá também. Será que você foi a filha mais velha que precisou cuidar de todos os seus outros irmãos quando a sua mãe jogou toda a responsabilidade para você, sendo que isso não era sua responsabilidade, ou que você precisou abandonar certas coisas, certos objetivos, sonhos para lidar com um problema que na verdade não era seu? A filha que, quando alguém adoecia dentro de casa, era quem assumia o controle, era quem cuidava, quem fazia a comida, quem limpava a casa, quem precisava dar os remédios. Era a filha que aprendeu que qualquer sinal de emoção que expressasse era visto como sinal de fraqueza, era visto como uma frescura, ou que ela sempre precisou ser forte o tempo inteiro, porque se ela não fosse forte, quem será que ia ser no lugar dela? Eu acho que ninguém. Talvez você tenha aprendido também que precisar de ajuda ou demonstrar alguma vulnerabilidade era visto como sinal de perigo e que você sempre ia precisar dar conta de tudo ao invés de pedir ajuda quando preciso ou necessário. E aí tu provavelmente cresceu ouvindo também que tu é uma pessoa maravilhosa, que tu não dá trabalho, que tu sempre tá ali para ajudar quem mais precisa, mas no final de contas, quem é que te ajuda quando é que tu precisa das coisas, quando tu precisa de uma ajuda mesmo? E aí isso virou um traço de personalidade, né? Você já chega dizendo aí que você é super independente, que você não precisa de ninguém, que você sempre vai se virar sozinha. Mas até que ponto? Será que você é uma super mulher mesmo que nunca precisa de ajuda, ou que nunca precisa ser ouvida, validada, ou que consiga expressar esse sentimento, ou tu só aprendeu cedo demais que você não pode, em hipótese alguma, procurar ajuda? E aí, o que acontece quando essa criança que aprendeu que não pode pedir ajuda de ninguém, ou que aprendeu cedo demais que caso precisasse ninguém estaria ali por ela, que ela aprendeu isso na vida adulta? Como é que ela leva isso? A questão é que todas essas necessidades ainda continuam ali. A diferença é que tu aprendeu muito cedo que tu não pode expressar. Então tu coloca tudo debaixo do tapete e finge que elas não existem, que elas não são prioridade ou que elas não têm importância. Mas é muito curioso que quando o outro precisa, quando o outro expõe uma necessidade dele, você acha que está tudo bem, que é possível, que é necessário ajudar, mas quando é você, por que isso não se aplica? Porque quando é você, tudo é minimizado, porque quando é você, tudo é frescura, não faz sentido, mas os outros sim, pode e você não. Meio suspeito, né? E provavelmente você já se viu em um episódio em que precisava de ajuda, mas não pediu por todo esse histórico e contexto de vida. Mas aí no final você sentiu raiva, você sentiu culpa por não conseguir pedir ajuda, mesmo precisando dessa ajuda, é porque você basicamente se adaptou a viver dessa forma. Isso não é personalidade forte, indomável, independente. Você só aprendeu que você não é prioridade. Você só aprendeu que você não tem tanta importância como os outros têm, como você dá importância aos outros. E aí, aonde isso pode reverberar hoje na tua vida, dentro do teu relacionamento?
Por exemplo, tu espera que o outro perceba que tu tem alguma necessidade naquele momento, e se o outro não percebe que tu precisa de ajuda ou tem alguma necessidade, tu fica com raiva, porque ele não adivinhou. Mas você não abriu a sua boquinha para expor a necessidade que você sabe que você tem, que você precisa naquele momento. E aí, no seu ponto de vista, na sua interpretação, você vê o seu parceiro, a sua parceira como pessoas insensíveis, que não notam os mínimos detalhes, como pessoas que não estão nem aí para você nesse relacionamento. Mas será que, olhando por outra perspectiva, será que essas pessoas só não têm uma bola de cristal para adivinhar o que você precisa, para adivinhar o que você sente, para adivinhar o que você tem a dizer? Você também precisa falar, expor o que você sente. Só que isso é muito difícil, porque uma vez, quando criança, você não adquiriu essa habilidade. Muito pelo contrário, você colocou ela para longe de si, porque aprendeu que as suas necessidades não iam ser ouvidas. Você aprendeu que as suas necessidades não iam ser importantes para falar naquele momento. Então, por que você vai falar na vida adulta se isso é um comportamento enraizado em você desde muitos anos atrás? E aí no teu trabalho também tu faz mais do que precisa. Você precisa mostrar a todo momento proativa, ativa, fazendo com que as chances de alguém te dar um feedback negativo depois caiam. E mesmo dando tudo de si, dando sangue, às vezes tu sente que não é o suficiente, que tu poderia ter feito mais. Mesmo todo mundo te elogiando, falando que você bateu a meta, que você fez aquilo como ninguém nunca tinha feito antes. E dentro do seu corpo também, às vezes você acaba ignorando alguns sinais, como o cansaço, a sobrecarga. Você ignora todos os sinais de esgotamento porque você simplesmente não se pode dar o luxo de parar naquele momento. Você sempre precisa produzir mais e mais e mais para que as pessoas continuem reforçando esse seu comportamento, dizendo que você é uma pessoa nota 10, que você entrega tudo, que você é a profissional do mês. E aí o que todo mundo vê por fora de uma pessoa bem resolvida, que sabe o que quer, que é assertiva, que fala mesmo quando tem que falar e que é independente, que não precisa de ninguém, no fundo só quer ser cuidada, quer ser lembrada, quer ser vista, validada, quer se sentir segura. Todos os seres humanos precisam dessa necessidade de segurança. E você dizer que não precisa de ninguém, aquilo outro, pode ser até uma capa real, mas no fundo, será que não é todas essas feridas que vieram se acumulando ao longo dos anos? E aí, quando chega aquela pessoa que tá cuidando de ti, que tá falando que quer te ajudar, que se importa, que te ama, tu te afasta dessa pessoa, sabe por quê? Porque no passado tu não soube lidar com esse carinho. Tu não sabe como receber tudo isso. Isso assusta, porque uma vez que o desconhecido chega na nossa vida, é incerto, eu nunca conheci esse lado. Então, as chances de você de repente se envolver em um relacionamento em que ele não é saudável para você aumenta, porque você está acostumada com uma coisa. E o cérebro, ele se adapta com coisas que são padronizadas, com coisas que você já se acostumou em um certo momento. E aí pode ser que as suas amigas tenham dito para você alguma vez que você tem dedo podre, que você só escolhe caras ruins, que não gostam de você, mas na verdade é só um padrão do seu cérebro que ele já se acostumou, que ele reconhece aquilo como algo previsível. E quando chega alguém que quebra todos esses estigmas que tu já vem carregando desde lá o passado, é desafiador, é estranho. Assim, não é que tu não saiba pedir ajuda, mas é que pedir ajuda se tornou algo vergonhoso, motivo de ansiedade, motivo de achar que as pessoas vão te achar fracas. E eu retomo o que eu disse anteriormente, que as pessoas pedem ajuda e você não julga elas por isso, mas quando é você que pensa em pedir ajuda, você se torna a maior crítica desse mundo. Você fica com vergonha, você sente culpa, você sente incapacidade,
por simplesmente pedir ajuda. Isso é um peso tão grande na tua vida que só quem passa sabe, né. Eu tô falando aqui hipótese. Não sei como foi o que aconteceu realmente com a sua vida, se realmente você vem passando por tudo que eu falei, se isso tudo fez sentido para ti. Mas se tu se identificou com o que eu falei, na filha que não podia dar trabalho, na mulher no relacionamento que fica com raiva do parceiro ou da parceira porque ele não adivinha o que ela quer, ou que se sobrecarrega no trabalho o tempo inteiro e se vira nos 30 com vergonha ou ansiedade em pedir ajuda para outra pessoa, saiba que você não vai ser a primeira e nem a última pessoa a passar por isso, infelizmente. Muito provavelmente isso não é o que você é. Isso é o que você aprendeu a ser, mas você mesma é diferente de tudo isso. Isso tudo é o que tu aprendeu para sobreviver naquela época, mas saiba que muito provavelmente hoje, no teu contexto atual de vida, isso já não seja mais necessário. Naquela época isso pode até ter dado certo, pode até ter funcionado. Mas será que a longo prazo, como hoje, isso ainda faça sentido de continuar acontecendo, de continuar fazendo com que você sinta sofrimento ainda nos dias de hoje? Se isso tudo que eu falei fez sentido para ti, a terapia pode ser uma boa solução para que você possa sair desse padrão de comportamento, de funcionamento, de pensamento. A terapia é uma possibilidade para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para você possivelmente sair de ciclos tóxicos. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um formulário para você, se você se interessou e se você quiser começar o seu processo terapêutico comigo, tem um forms aqui embaixo para você preencher que eu vou entrar em contato com você. Se você se vir nisso, ainda dá tempo de mudar. Você não é essa pessoa, você aprendeu a ser essa pessoa e é possível mudar. Um abraço no teu coração e se sinta acolhida com esse vídeo. Até o próximo vídeo.